Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos resolver essa questão de inequação quociente. Essa questão ela foi dúvida de um aluno que faz o técnico subsequente em eletrotécnica, tá? Ele trouxe aí uma questão bem interessante. Então, galerinha, é o seguinte: qual é a diferença da inequação para a equação quociente? Se essa questão fosse uma questão com uma igualdade aqui no lugar dessa desigualdade, ela era uma equação, certo? E aí qual é a diferença da equação para a inequação, professor? A equação ela teria provavelmente uma solução ou duas soluções no máximo, certo? Dependendo da equação, né? Se fosse uma equação de primeiro grau, só teria uma solução, uma única solução que satisfazesse essa igualdade. Mas como é uma inequação, nós vamos ter diversos valores que satisfazem essa inequação. Então nós temos que encontrar esses diversos valores. Agora qual é o problema? O problema é o seguinte, que o mesmo valor que você colocar aqui no numerador, você vai ter que colocar ele no denominador também, certo? Para que essa inequação seja menor do que 5, beleza? Então é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos estudar os sinais das funções, primeiro nós vamos organizar ela, depois que organizar ela, aí nós vamos estudar os sinais de cada função. Vocês vão ver que vai formar uma função aqui no numerador e vai formar uma função aqui no denominador. A do denominador já está formada, certo? X mais 7. Beleza. Tem uma outra coisa que a questão trouxe, ó, que, que a gente chama isso aqui de condição de existência. Está aqui, ó. X tem que ser diferente de menos 7. Professor, por que ele trouxe essa condição de existência? Porque é o seguinte, se você colocar esse menos 7 aqui no denominador, você vai ter zero aqui no denominador. E aí qualquer número dividido por zero, isso aqui é uma indeterminação matemática, eu não consigo resolver. Beleza? Então por isso que esse x ele tem que ser diferente de menos 7. Então vamos lá. Então o primeiro passo para resolver a inequação é o seguinte, nós vamos organizar essa inequação. Então qual é o primeiro passo? Pegar esse 5 que está do outro lado da desigualdade e passar ele para o primeiro membro. Beleza? Então vai ficar assim, ó, x sobre x mais 7, que é o que eu tinha inicialmente, menos 5. Professor, por que menos 5? Porque eu vou passar o 5 para o primeiro membro. Então, se ele está positivo, ele vai negativo. Matematicamente falando, eu somei a ambos os membros menos 5, certo? Então, a forma correta de explicar isso aqui seria isso, ó, x mais 7 mais menos 5 no primeiro membro, e daí eu somo também no segundo membro menos 5. Beleza? Pronto. Isso é a forma correta de explicar matematicamente o que eu acabei de fazer. Então, nesse segundo membro, 5 com menos 5, isso aqui dá zero. E aí, observa, quando eu somo o 5 negativo a ambos os membros, nesse segundo membro ele fica zero. E o menos 5 que estava no segundo membro, agora ele fica no primeiro membro. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Então, organizando agora, como é que vai ficar isso, professor? Vai ficar assim, ó. Então, eu vou ter que tirar o MMC dessa primeira parte. Então, nessa primeira parte, o MMC é 7 mais x. Então, vou substituí-la aqui, conservar no caso, né? 7 mais x, ou x mais 7, vai ser menor do que zero. E agora nós vamos fazer a ideia do MMC. Vou pegar esse denominador, 7 mais x, e vou dividir pelo denominador da primeira fração, que é 7 mais x. Então, 7 mais x dividido por 7 mais x, isso aqui dá 1. 1 vezes x, então aqui vai ficar x. Aí menos, beleza, vou pegar 7 mais x e vou dividir pelo denominador dessa segunda fração. Ó. Aqui eu subtendo que tem 1. Então, 7 mais x dividido por 1 vai ser 7 mais x. Esse 7 mais x, que é o resultado da divisão, você multiplica por 5. Então, vai ficar 5, vou abrir parênteses aqui, 7 mais x. Pronto, agora nós vamos usar a ideia da distributiva. Professor, o que é a ideia da distributiva? Esse menos 5 vai multiplicar o x, esse menos 5 vai multiplicar o 7. Então, nesse numerador, organizando ele, fica assim. Ó. Você conserva o denominador, x mais 7, menor do que zero, e aí vai organizar o numerador. Então, eu vou conservar o x, menos 5 eu vou multiplicar por x, então vai ficar menos 5x, e o menos 5 eu multiplico por 7. Então, mais com menos na multiplicação dá menos. 5 vezes 7, 35. Então, observe que eu posso organizar
esse numerador. Eu tenho um x menos 5x. Então, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, 5x negativo subtraído de 1 vai ficar menos 4x menos 35. E o denominador, professor, fica quem? X mais 7 tem que ser menor do que zero. Pronto. Agora nós chegamos ao quociente, quer dizer, a fração organizada da inequação, certo? Beleza. E daí, o que a questão está pedindo? Vamos fazer o seguinte, ó. Essa primeira parte que eu vou destacar aqui de amarelo, eu vou chamar a primeira função, certo? Eu vou chamar isso aqui de f de x. Então, eu vou chamar essa parte que eu estou destacando aqui de amarelo de f de x. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu vou ter f de x. E essa segunda parte, eu vou chamar de g de x. Professor, quem é que vai ser o seu g de x? Esse denominador aqui que eu estou destacando de roxo, certo? Ó, isso aqui vai ser o meu g de x, que é a segunda função. Então, g de x. Isso tudo tem que ser menor do que zero. Pronto, é isso aqui que a questão está pedindo, ó, que a gente analise essa ideia aqui, certo? Para quando você atribuir valores para x, ou que você utilize valores para x dentro dessas duas funções, e o resultado dessa divisão dessas duas funções, quando você aplica esse valor de x, ele seja menor do que zero, quer dizer, seja negativo. Então, nós vamos ter que estudar os sinais dessas funções. Então, quando é que essa função f de x ela vai ter valores positivos para a imagem, e quando é que essa função f de x ela vai ter valores negativos para a imagem. Então, para que a gente consiga analisar esses sinais, a gente vai achar as raízes, certo? Através da raiz, que é aquele ponto que cruza o eixo de x para essa função, a gente consegue analisar o valor positivo para a imagem e o valor negativo para a imagem dessa função. A mesma ideia eu vou fazer isso para o g de x, certo? Eu vou encontrar as raízes para essa função que eu chamei de g de x. Então, o segundo passo dessa resolução é justamente isso, é a gente trabalhar essas imagens, né? Onde é que ela vai ser positiva ou negativa? E depois a gente vai fazer a interseção das duas, quer dizer, vai analisar a divisão das duas. Então, vamos lá. Então, o segundo passo, eu vou chamar aqui segundo passo. Segundo passo, ele passa a ser o quê, professor? A gente vai estudar os sinais das funções, beleza? Então, a primeira função eu chamei de f de x, ela foi dada como menos 4x menos 35. Pronto. Só para recapitular aqui uma situação para eu ir bem direto ao ponto. Essa função é uma função de primeiro grau, uma função afim. Então, eu vou montar o gráfico aqui com vocês para a gente estudar os sinais dela, certo? Pela função, a gente já consegue distinguir algo. Ela é uma função de primeiro grau. Aquele termo que está multiplicando o x, ó, ele está negativo. Então, a função ela é uma função decrescente. Tá? Essa função de primeiro grau ela pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso, ela é uma função decrescente. E ela vai cruzar o eixo de y nesse valor que eu estou circulando aqui agora, em menos 35. Certo? Então, observe o que eu vou falar para vocês. Se vocês não têm a ideia de como montar um gráfico de uma função afim, de uma função de primeiro grau, eu vou deixar ao final desse vídeo aqui um card que tem vídeos que eu já gravei montando gráficos de uma função afim, ou explicando esses gráficos de uma função afim, beleza? Para vocês ficarem ligados. Ok, então vamos lá montar? Então, para montar esse gráfico, o que eu preciso, professor? Para resolver, você precisa conhecer dois pontos que pertencem a essa função. O primeiro ponto eu vou chamar aqui que é a raiz. Como é que eu encontro a raiz de uma função? Você iguala o f de x, ou a imagem, né, a zero. Então, quando eu igualar isso aqui a zero, eu consigo encontrar o valor de x. Esse valor de x que eu vou encontrar, professor, é quem? É justamente aquele valor onde o gráfico vai cruzar o eixo de x, que a gente chama esse gráfico aí de raiz, né? esse ponto aqui de raiz. Então, menos 35 dividido por 4, isso aqui dá menos 8,75. Então, essa aqui é a raiz dessa função f de x.
ok? Então, observe, o eixo de x, professor, é o eixo que está na horizontal, o eixo das abscissas, das abscissas, né, é o eixo do domínio, e o eixo das ordenadas, que é o eixo de y, é o eixo que está na vertical. Então, eu já sei algo, esse ponto, x equivalente a menos 8,75, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? À esquerda do 6, menos 8,75. Pronto, então ele é o ponto onde o gráfico vai cruzar o eixo de x, ele é a raiz. E o outro ponto que esse gráfico vai cruzar o eixo de x, o eixo de y, vai ser nesse ponto aqui, ó, menos 35. Então vai estar na parte aqui de baixo do y, certo? Do eixo vertical. Então, ligando esses dois pontos, o gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Então, vamos supor que aqui embaixo, ó, vai ficar o menos 35. Então, o que você consegue analisar aqui? Vamos analisar. É o seguinte, ó, qualquer valor que eu pegue à direita dessa raiz, certo? Ó, à direita, quer dizer, os valores maiores do que 8,75 positivo, a imagem, professor, vai ser negativa. Se liga aqui, ó, eu vou pegar menos 6 para x, certo? Ó, ele vai tocar no gráfico aqui embaixo, então a imagem dele está negativa. Ok, ó, se eu pego um valor mais próximo de zero, ó, quer dizer, se eu aumento os valores para x, a imagem dele também vai ser negativa. Então a gente vai falar assim, ó, qualquer valor que eu utilize à direita da raiz, a imagem vai ser negativa. Então eu vou colocar à direita da imagem, eu vou colocar um sinal aqui de menos, certo? Ó, então eu estou indicando o que? Da raiz para a direita, qualquer valor que eu pegue para x, a raiz vai ser negativa. E qualquer valor que eu utilize menor do que 8,75, essa imagem vai ser positiva. Ela vai estar aqui em cima, certo? Porque ó, se eu pego um valor maior do que, menor que 8,75, vamos supor que eu pegue 9, ele vai tocar no gráfico aqui em cima. Então a imagem dele passa a ser quem? Positiva. Beleza? Então, o estudo da função desse gráfico, o que é que eu quero que vocês analisem? É justamente isso aqui, ó. Aqui na raiz, certo? Ó, 8,75. À esquerda dessa raiz, nós vamos ter imagem positiva. Então, vamos supor que o gráfico seja assim, mais ou menos assim, né? Então, a esquerda dessa raiz ela vai ser positiva e à direita dessa raiz, os valores de x que eu utilizo, ele vai ser negativo. Pronto, é isso que você precisa saber nesse momento, beleza? Pronto, a gente vai estudar os sinais da segunda função, que é a função g de x. Vamos estudar ela aqui. Então, quem é a função g de x, professor? Era a função que estava no denominador. Então, g de x foi quem? X mais 7. Lembrando que ele deu uma condição de existência, né? Esse x ele tem que ser diferente de menos 7. Daqui a pouco eu explico por que ele vai ser menos 7 aqui dentro do gráfico. Então vamos lá. Então, primeiro ponto, eu já sei algo. Essa função ela vai ser crescente. Por que vai ser crescente, professor? Porque aquele valor que está multiplicando o x, ó, ele é positivo. Então, o gráfico das funções afim, que o coeficiente angular que está multiplicando o x, ó, quando ele for positivo, o gráfico é crescente. E ele vai cruzar o eixo de y nesse ponto aqui, ó, 7 positivo, certo? Então, se você conhece a raiz e com esse coeficiente angular, com esse coeficiente linear, você monta o gráfico. Você tem um esboço do gráfico. Então, como é que eu encontro essa raiz? Você iguala a zero, o g de x. E aí, se eu passo o 7 para o primeiro membro, ó, ele vai negativo. Então, x igual a menos 7. É a raiz dessa função. Beleza? Professor, o que é a raiz dessa função? É justamente aquele ponto onde o gráfico vai cruzar o eixo de x, quer dizer, o eixo das abscissas, certo? Então, ele vai cruzar aqui, ó, em menos 7. E o outro ponto que ele vai cruzar o eixo de y é em 7 positivo. Então, 7 positivo está aqui mais em cima, no eixo de y, certo? Ó, então, o gráfico ele ficaria mais ou menos assim, ó, beleza? Pronto. Se você tem um esboço do gráfico, você consegue observar o seguinte. Se eu pegar valores para x maiores do que 7 negativo, a imagem vai ser positiva, certo? Se o gráfico estiver passando do eixo de x para cima, a imagem é positiva. Se o gráfico estiver passando pela raiz
do eixo de x para baixo, a imagem é negativa. Se você perceber isso, nem precisa ficar atribuindo valores, certo? É só você observar. Pronto. Então, agora nós temos duas ideias. Eu tenho uma ideia quando a função f de x eu sei quais são os valores positivos e negativos para a imagem e sei onde eles são positivos e negativos para a imagem da função g de x. Agora nós vamos estudar esses sinais juntos. Por quê? Porque a questão ela estava pedindo justamente quem? Ela estava pedindo isso aqui, ó. Quando é que na função f de x sobre g de x esse resultado é menor do que zero. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Esse aqui é o terceiro passo, certo? Terceiro e último passo. Terceiro e último passo. Então nós vamos pegar a primeira função f de x e eu vou traçar uma linhazinha aqui, certo? Beleza. E vou colocar a raiz que eu encontrei lá nesse primeiro passo, tá? Então lembra que a raiz que nós encontramos, o primeiro passo, ó, foi quanto? Foi, tá aqui, ó, menos 8,75. Vamos lá, vamos voltar aqui. Menos 8,75. Então vamos supor que menos 8,75 ele vai estar mais ou menos aqui. Eu vou colocar a bolinha aberta, depois eu explico o porquê vai ficar aberta. Beleza, então você vai dizer assim, ó, a direita dessa raiz era negativo, certo? O resultado dela foi negativo. Beleza, então vamos lá. Então você vai colocar assim, ó, negativo. E à esquerda dessa raiz, a imagem foi positiva. Ok. Agora eu vou colocar a função g de x aqui abaixo. Então, g de x. E vou fazer a mesma coisa. Colocar o estudo dos sinais. Então, lembra que em g de x, a função, ó, a raiz foi 7 negativo. Então, vamos lá. Então, 7 negativo é maior do que menos 8,75. Então, ele vai estar à direita. Então, vai estar mais ou menos aqui. Menos 7. Então, mais uma vez, como ficou o estudo dos sinais dessa função? À direita do 7 positivo, à esquerda do menos 7 negativo. Então, nós vamos colocar também aqui algo mais ou menos assim, ó. Então, à esquerda do 7 ficou positivo. Deixa eu colocar aqui de preto para destacar. Então, vai ficar mais 7. À direita do 7 negativo positivo e à esquerda negativo. Beleza. Pronto. E a solução vai ser justamente o que a gente quer, que é isso aqui, ó. F de x dividido por g de x. Pronto. É isso aqui que vai ser a solução. Como é que a gente chega a essa solução, professor? É bem fácil. Você vai passar duas linhas verticais com relação às imagens aqui, as raízes, certo? Ó, primeira raiz, segunda raiz. E a gente vai fazer a interseção desses resultados aqui, dessas duas raízes. Como assim? Então, lembre, ó, essa terceira linha é uma divisão. Então, você vai pegar o valor de f de x e vai dividir pelo valor de g de x. Então, aqui a gente vai fazer um jogo de sinal. Mais com menos na divisão é menos, certo? Menos com menos, professor, aqui entre as raízes, ó, é menos com menos. Menos com menos na divisão, aqui é mais. Então, lembra que na divisão e na multiplicação, sinais diferentes é sempre negativo. Sinais iguais é sempre positivo. A mesma regrinha que eu estou usando aqui para a divisão, você usaria se fosse um estudo dos sinais de uma multiplicação entre funções, tá? A mesma ideia. E a terceira e última parte, ó, são os valores que estão à esquerda, à direita do menos 7. Então, menos da primeira raiz com mais da segunda raiz dá menos. Pronto, então você traz as duas funções aqui para baixo, as duas raízes, e daí nós vamos finalizar aqui, ó, certo? Ó, então, a primeira raiz é menos 8,75 e a segunda raiz é menos 7. Então, lembra que o que ele estava querendo na questão era que os valores dessa divisão, ó, fosse negativo, quer dizer, menor do que zero. Professor, olhando esse estudo dos sinais, onde é que eu tenho os resultados negativos? Aqui, ó, valores maiores do que menos 8,75 e valores menores, né? Valores menores do que 8,75, quer dizer, os valores que estão à esquerda do 8,75 eles são menores, certo? Ele vai tender ao infinito aqui. E valores maiores do que 7
negativo. Então, qualquer valor que eu pegar maior do que menos 7 e aplicar dentro daquela anotação que a gente chegou lá no início, na primeira parte, ó, professor, qual é a anotação da primeira parte? Essa aqui, ó, certo? É o que eu destaquei. Se eu aplicar aqui dentro qualquer valor maior do que menos 7, esse resultado ele vai ser menor do que zero. Eu vou provar aqui para vocês isso, certo? E qualquer valor que eu pegue menor do que 8,75, quer dizer, qualquer valor menor do que menos 8,75, esse resultado também vai ser negativo. Por que eu deixei a bolinha lá aberta? Que eu vou chamar a atenção de vocês aqui agora. É o seguinte, ó. Se essa desigualdade tivesse maior ou igual, aí uma das raízes seria com a igualdade, certo? Seria fechada. E a outra raiz, que é essa que está aqui no denominador, ela não vai ser com a bolinha fechada, porque eu não posso utilizar o menos 7, certo? Aqui embaixo, se eu colocar o menos 7 aqui, vai ficar zero no denominador. Então, por isso que a bolinha lá na solução, ela fica aberta. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Então, qual seria a solução? Eu vou colocar aqui a solução e vou provar para vocês qual seria o resultado. Então, o resultado é o seguinte. Qualquer valor que eu utilize para x, quando ele for menor do que 8,75, então você vai dizer assim, ó, o x ele pode ser qualquer valor real menor do que 8,75 e qualquer valor maior do que menos 7, certo? Então, qualquer valor que eu pegue maior do que menos 7 e aplique dentro dessa solução, então vamos provar. Professor, como é que eu consigo provar? Então, vamos lá. Então, quem era a função? A função era essa aqui, ó, menos 4 x menos 35. E o denominador, x mais 7 menor do que zero. Então, vamos provar? Então, vamos pegar aqui valores maiores do que menos 7. Então, me diz aí um valor maior do que menos 7. Então, vamos pegar aqui x igual a menos 6. Né? Então, lembre que os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior é o número. Então, eu vou pegar valores maiores do que menos 7. Vamos pegar aqui 6 como... Então, vai ficar assim, ó, menos 4 vezes menos 6, menos 35. Isso tudo dividido por quanto? Menos 6 mais 7. Isso tem que ser menor do que zero. Então, eu vou provar aqui para vocês. E na sequência, a gente faz com valores menores do que 8,75. Então, vai ficar assim, ó, multiplicando menos 4 por menos 6, então sinais iguais dá positivo. Então 6 vezes 4 nós vamos ter 24. 24 positivo subtraído de 35 negativo, nós vamos ter menos 11. Então menos 11 dividido por quanto? Menos 6 subtraído de 7, aqui dá 1. Então observe, ó, menos 11 dividido por 1, professor, isso aqui dá menos 11. Menos 11 é menor do que zero. Então aqui está provado. Vamos lá, galera. A segunda parte para a gente provar aqui. Então vamos pegar aqui um valor menor do que 8,75. Então são valores que estão à esquerda do 8,75. Então vamos pegar aqui menos 9. Então vou tomar como base aqui x sendo menos 9. Então lembrando que quanto mais distante esses números negativos forem do zero, menor é esse número. Então vamos aplicar agora dentro da equação. Então vai ficar assim, menos 4 que multiplica o valor de x, que é menos 9, menos 35, tudo isso dividido por quanto? Menos 9 mais 7 menor do que zero. Pronto, agora a gente vai fazer essa continha e vai provar que isso aqui tem que dar menor do que zero. Então 9 eu vou multiplicar por 4, então 4 vezes 9 nós temos 36, então menos com menos na multiplicação dá mais. Então vai ficar 36 positivo com menos 35 dá 1 positivo, certo? Beleza. O denominador vai ficar menos 9 subtraído de 7. Então se eu tenho menos 9 e subtraio de 7, vai ficar menos 2. Professor, por que menos 2? Porque na subtração de sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, lembre, ó, menos meio, professor, menos meio é quanto? Menos 0,5 negativo. Isso é menor do que zero. Então, também está provado. Beleza? Então, a nossa solução é que qualquer valor que eu utilize menor do que 8,75
vai satisfazer a inequação, e qualquer valor que eu utilize maior do que menos 7 também vai satisfazer a inequação, beleza? Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal para dar aquela força, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e aqui ao final do card eu vou deixar dois vídeos. Um mostrando a ideia de como construir o gráfico de uma função de primeiro grau, e o segundo card eu vou colocar questões de concursos, questões que já foram resolvidas, questões bem interessantes. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Valeu!